O Ministério de Arrependimento e Santidade apresenta a mensagem de hoje: a mulher no poço. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. E ele continua, Mateus 24:8. Tudo isso será o início das dores de parto. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Versículo 10. Naquele tempo, muitos abandonarão a fé e trairão e odiarão uns aos outros. Eu normalmente gosto de resumir isso assim: que muitos abandonarão a verdadeira fé. E ele continua: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitas pessoas. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, será livrado, será tirado para fora. E ele diz: e este evangelho, eu gosto, e eu gosto porque ele enfatiza: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações. Então virá o fim. Povo precioso, eu quero começar daqui e resumir para vocês. Eu libero os 4 cavalos do céu, e eles estão na glória do Senhor, e tudo era glorioso. Os 4 cavalos gloriosos. Me desculpe, mas o que significa isso? Então ele disse: são os 4 evangelhos gloriosos enviados aos 4 cantos da terra. Se esta profecia é a mais central, tudo que o Senhor descreveu, e eu tenho certeza que se isso é assim hoje, se há engano, as guerras, rumores de guerras, terremotos e fomes, hoje, eles teriam dito para Jesus que ele era o profeta da destruição. Eles o teriam chamado profeta da destruição. Então eu amo isso. Quando as pessoas escrevem nos seus jornais: oh, o profeta da destruição apareceu novamente. Eu sei. Se você começar a andar nos passos de Jesus, de todo nome que eles o chamaram, te chamarão também. Mas não se preocupe. Vamos continuar andando. Continue andando. Continue andando. Não retroceda.
retroceda. Continue andando. Não pare de andar. Until you find yourself in the kingdom. Até que você se encontre no reino de Deus. Ouça isso muito cuidadosamente. If this prophecy was more central, Se esta profecia é a mais central, in the four glorious gospels, e os 4 evangelhos gloriosos, then every scripture I go to in the gospel I must find it. então em toda a I escritura, must find it in. toda a escritura que eu for no evangelho, eu vou encontrar essa profecia. Matthew documented this Mateus documentou isso in Matthew 24. em Mateus 24, What we are reading today. que nós lemos hoje. Marcos, He wrote it down ele escreveu in Mark chapter 13. em Marcos capítulo 13. Lucas Took record of it registrou in Luke 21. em Lucas 21. But when you enter John, Mas quando você entra em João, you don't hear John talking about it. você não ouve João falando sobre ela. And then later, Então mais tarde, you understand why. você entende por quê? Porque João Had to receive revelation. tinha que receber a revelação Interpret the prophecy. para interpretar a profecia. Real time now. No tempo real agora. Again, De novo, the prophecy is spoken. a profecia é falada, There is a need. mas há uma necessidade Being fulfilled. da forma como ela vai se cumprir. Translation. Que haja uma tradução To make everybody understand. que fará com que todos entendam The message was qual era a mensagem, what the prophetic time is. quando é o tempo profético. Hallelujah. Aleluia! Listen, precious people. Ouça, povo That's precioso. why John received revelation. É por isso que João recebe a revelação. And he put it in Revelation chapter 6. E ele a colocou em Apocalipse capítulo You 6. see in Revelation 1, as usual, E você vê em Apocalipse 1, como sempre, my daughters from the villages, minhas filhas das vilas, you are the revival church. vocês são a igreja do avivamento. Nation Qualquer nação does not see you que não ver você in their land. na sua terra não vai entrar. You are the revival one. Vocês são os do avivamento. You are the reason Jesus can be happy. Vocês são a razão pela qual Jesus pode estar alegre. Porque agora You are the reason vocês são a razão Jesus can now appreciate the work of the cross. que Jesus agora pode apreciar a obra da cruz. My sons and daughters from the villages, Meus filhos e filhas das vilas, the poor ones. os pobres. If any nation does not see this, Se qualquer nação não ver isto, they will not enter. eles não vão entrar. Listen to this. Let me summarize for you now. Mas ouça isso, deixe-me resumir para vocês agora, Simple way. de uma forma simples. Book of Revelation. O livro do Apocalipse, It reveals the plan of God to be. ele revela o plano de Deus que virá. Revelation 1, Em Apocalipse 1, 2, 3, they mostly talk about preparing the church. ele fala principalmente sobre preparar a igreja. Talk about repentance there. É por isso que ele fala sobre arrependimento lá. Why he's saying, É por isso que ele está dizendo: remember from where you have fallen. lembre-se do lugar de onde você caiu. My sons and daughters now catch this. Meus filhos e filhas, agora agarrem isso. He's talking about sending the seven spirits. Ele está falando sobre enviar os 7 He's espíritos. talking about the few in Sardis. É por isso que ele está falando dos poucos em Sardes, Soiled their garments. que não mancharam as suas And they vestes. will walk with the Lamb. E eles vão andar com o Cordeiro, They are worthy. porque eles são dignos. Worthy is holy, my daughters and my sons. Digno significa santo, meus filhos e You filhas. see how simple it is? Então vocês estão vendo como é simples. Chapter 4. Apocalipse capítulo 4. He talks about
the throne of God. Ele fala sobre o trono de And Deus. there he talks about the 4 living creatures. Na hapo ananena kuhusu E viumbe. lá ele fala sobre os 4 seres 24 viventes. thrones. Alafu viti vingine vishirini Então os 24 You tronos. see that the crowns have been placed down to worship Jehovah. Alafu pia unajionea ya kwamba E ele também viu que as coroas foram colocadas, foram tiradas para adorar a Jeová, Tazama chini kumwabudu Yehova na mwanakondoo wake. significando que eles tiraram as suas coroas, lançaram aos pés dele. And so you see Revelation chapter 4. Então você também vê Apocalipse 4, He introduces you to the throne of God. introduz você no trono de Deus, Where the instructions come that affect your life. de onde vem a instrução para aperfeiçoar a tua vida, Where the blueprint, the plan was released from for your de salvation. onde foi liberado o plano da tua salvação. kuhusu wokovu wenu. And he's emphasizing that let us bow down and release our crowns before the Lord. E ele está enfatizando: vamos nos prostrar e entregar as nossas coroas diante do Senhor. Tumwabudu Bwana. Let us lay down our achievements. Crown is achievement. Vamos colocar as nossas conquistas, coroas são conquistas, Mafanikio yetu. As we worship Jehovah and the Lamb. para adorarmos a Jeová e ao Cordeiro. Revelation chapter 5. Apocalipse capítulo 5. My daughters, do you see how simple it is? Minhas filhas, vocês veem como é simples? In these days, Nestes dias, God has released His Spirit Deus liberou seu Espírito, to unveil the word Ele desvendou a palavra, so that even simple ones from the villages will understand. para que até mesmo os simples das vilas possam entender, Kuelewa. Even the babes. até mesmo os bebês. Listen, precious people. Então ouça, povo precioso, Chapter 5 of Revelation. no capítulo 5 de Apocalipse, He introduces a scroll. ele introduz um rolo, um livro, That scroll has 7 seals. Na hilo e este rolo tem 7 That's selos. why he says E é por isso que ele diz the end is yet to come. na bado que o fim ainda virá. The end is when the 7th seal is opened. O fim é quando o 7º selo for aberto. Let me go very slowly here. Deixe-me ir bem devagar If you aqui. read Daniel chapter 12, Se você ler Daniel capítulo 12, Daniel saw the wedding of the Lamb. Daniel viu as bodas do Cordeiro. In other words, Daniel saw the return of the Messiah. Em outras palavras, Daniel viu o retorno do Messias. And he saw that information E ele viu que aquela informação of the things that would happen das coisas que aconteceriam before the Messiah appears antes do Messias aparecer was put in a scroll foi colocado em um rolo and sealed. e foi selado. And he was told, E foi dito a in ele, the end, no fim, people run up and down as pessoas vão correr para cima e para baixo, looking for understanding, buscando entendimento, wisdom. sabedoria, conhecimento What is in this scroll? sobre o que é que está naquele rolo. Revelation chapter 5. Apocalipse capítulo See, 5, he talks about the scroll. você vê que ele fala sobre um rolo, um livro, It has 7 seals. e ele diz que ele tem 7 selos. Mama, vile saa zingine mnaweza kachukua hizi certificate za watoto zenu. Je, mnajua kina mama Sabe quando uma mãe faz, quando ela quer explicar algo para uma criança pequena? mnaichukua Alafu mnafanya hivi. Então, se você não sabe, muitas vezes as pessoas não sabem o que é um rolo. Então você explica. Alafu mnafunga ama O que é um rolo? Kuna miti Como você mnaweka explicaria? gamu, mnaweka gamu na gamu naye. Como você explicaria para uma criança? Can you explain to them that? Explica isso. Você pode explicar isso para eles? masomo vya watoto wenu Ama title deeds ya ardhi. ama cheti cha umiliki wa shamba yako, kisha unakiviringisha, unakifunga pamoja na uzi au kamba, ama unachukua nta ya mti gamu, alafu unashikanisha zile pande za mwisho Isipunguke. ili isifunguke. The meaning of that. O significado disso What is in here é que o que está aqui is treasure. é o tesouro. It's very important. É muito importante. Muhimu sana. Precious people. Povo precioso, That is what the Lord did in heaven. Hivyo ndivyo foi isso que o Senhor fez no céu. He took the scroll Ele pegou o rolo
And then he folded it and sealed it. Alafu Então, akalifunga ele kisha fechou e pamoja selou. akaliweka muhuri. But he put 7 seals. Na Mas ele akaweka colocou mihuri 7 saba. selos. And so he says Na kwa hivyo Então ele anasema, diz, in Revelation chapter 5, katika em Apocalipse capítulo 5, they were looking for somebody walikuwa eles estavam procurando por alguém all over em todo lugar. who can open for us this scroll. Quem pode abrir para nós este livro? Why? Por quê? For example, Por exemplo, maybe time has come talvez o tempo tenha chegado for you to show that title deed to somebody, para que você possa mostrar esse documento para alguém, or the certificate to be used by your son or you. como um certificado para ser usado por você ou pelo seu filho. Time had come to open it. O tempo tinha chegado para abri-lo. Can you imagine if you cannot open the knot? Você pode imaginar se você não consegue abri-lo? pale ulipofungia The knot. Se você não consegue abrir o nó, You must look for somebody who knows how to open that knot. você tem que procurar por alguém que seja capaz de abrir aquele nó. If you don't open, you're in trouble. Se você não abrir, você está com problemas. Same thing happened in heaven. A mesma coisa aconteceu no céu. In chapter 5 of Revelation, Em capítulo 5 de Apocalipse. it was time to open, to start opening. Já era tempo de abrir, de começar a abrir. Nobody could be found to open. Mas ninguém foi achado que pudesse abrir. They looked. Eles They procuraram. went everywhere, moving things, searching everywhere, heaven and under the earth. Eles procuraram em todos os lugares, no céu, na terra e debaixo da terra. Nani anaweza kutusaidia hapa? Nani awezaye kutusaidia hapa? Atufungulie hili gombo. Atufungulie hili gombo. And then Então, huzuni, sadness a came. tristeza chegou. Ingia. Because they said if we fail to open this, Porque ele disse que se falhassem em abri-lo, there is trouble. haveria problemas. And then finally, before just when they were about to begin weeping, Então, finalmente, quando João estava começando a chorar, the voice said, o Senhor disse: weep not, não chore, cry not, não chore. for the lion O leão of the tribe of Judah, da tribo de Judá, the root of David, a raiz de Davi, on the cross, na cruz, on the cross, na cruz, he triumphed. ele triunfou. So he is able, Então ele é capaz, authority, ele tem autoridade, power, ele tem poder, wisdom, ele tem sabedoria open the scroll. para abrir o livro. Jesus is important in the book of Revelation right now. Então você vê como Jesus é importante no livro do Apocalipse agora. Yohana sasa hivi You see how the book is very simple, precious daughters. I have here. Vocês veem como o livro é simples, preciosas filhas do Senhor. Jesus opens the scroll, Jesus abre o livro, but when he opens the first seal, mas quando ele abre o primeiro selo, then you are in chapter 6. quando você está no capítulo When he 6, opens the first seal, ele abre o primeiro selo. there are signs, Há sinais, there are things há coisas that happen to the earth. que acontecem na terra. Why? Por quê? When the first seal opens, Quando o primeiro selo é aberto, the first living creature around the throne, o primeiro ser vivente que está ao redor do trono, cha Mungu mwenyewe, cha Mungu Mwenyezi he comes out, ele sai anajitokeza, anajitokeza and he commands e ele ordena the release of the white horse. a liberação do cavalo branco. And we have spoken at length E nós já falamos muito that the white horseman, que o primeiro cavalo, o primeiro cavaleiro, comes with a bow, ele vem com um arco and he's on a white horse, e ele está no cavalo branco and he has a crown. e ele tem uma coroa. So he looks like the Messiah. Então ele se parece com o Messias. And yet we know he is not. Mas nós sabemos que ele não é. The church in Kenya, you are up, you are at another level. A igreja do Quênia já está num outro nível. I have taught this right here. Eu já ensinei isso aqui.
He carries the bow. Ele carrega um arco. He has a crown. Ele tem uma coroa. He's on a white horse. E ele está num cavalo branco. He wants to counterfeit, look like Ele quer enganar, ele quer se the parecer Messiah. com o He Messias. is not. Mas ele não é. Because the Messiah removes a sword from his breath. Porque o Messias, ele tem uma espada na sua boca. With a sword Ele vem com uma espada and not a bow. e não com um arco. Listen to me. Ouçam-me. His name is deception. I'm O trying no- to hurry up a bit. His O name nome, is deception. o nome dele é engano. The lies As mentiras, that Jesus prophesied. das quais Jesus profetizou. Be careful Cuidado, that no one deceives you. que ninguém vos engane. That was the first prophecy Hiyo ndiyo ilikuwa unabii wa kwanza that Jesus gave. ambayo Yesu alipeana. But just a moment. Espera um pouco. Whom did Jesus give the prophecy? Para quem Jesus deu esta profecia? Because Por quê? look at Olha this. isso. They were walking with Eles him, estavam andando com ele, the os disciples. discípulos. And then they E realized então eles entenderam he was talking about his que return. ele estava falando sobre o seu retorno. And then they followed him on the Mount of Olives. Então eles o seguiram até o Monte das Oliveiras. When he was seated, Eles estavam sentados. and the Bible says, E a Bíblia diz and they approached que him eles se aproximaram dele privately. em particular. Privately. Em particular. So when he was saying, Então ele estava dizendo: make sure that nobody lies to you. tenha certeza que ninguém vai mentir para vocês. Some will come and say, I am the Christ. Alguns virão e dirão: eu sou o Cristo. The deception. O engano. Where was Jesus saying deception would come? Onde Jesus estava dizendo que o engano viria? Now you understand. Agora vocês entendem? It was the church. Era para a igreja. He was talking about the Ele church. estava falando sobre a igreja. That deception would come to the Que church. o engano viria para a igreja. And once more, E mais uma vez, these os disciples, seus discípulos, they represent eles representam the os apostles. apóstolos. Which means the Lord was E, saying se o Senhor estava dizendo deception would que o come engano viria as one of the signs como um dos sinais that the coming of the Messiah is now que a near. vinda do Senhor agora estava próxima, But that deception então este engano would come to the priesthood. virá ao sacerdócio, Utalijia. aos pastores. Alisema ya kwamba ikija itakujia watumishi. Alisema kwamba ikija itawakujia watumishi. Why watumishi? Kwa nini watumishi? Because when you lie to the servant of the Porque Lord quando você mente para os servos do Senhor Watumishi wa Mungu, and he is lied to, e esse é mentido, then you have finished the church. então você acabou com a igreja. Vocês veem? waona The white O horse cavaleiro do cavalo branco wa farasi mweupe brings deception. traz engano. analeta udanganyifu. And then the Lord said, Então o Senhor disse: Sema, look, olha, tazama, no stone nenhuma pedra wewe will be left on another. vai ser deixada sobre a outra. Today, Hoje, has any stone remained on another? alguma pedra sobrou sobre a outra? nyingine. If you look at the church Se today, você olhar para a igreja hoje, is there any stone left on another? sobrou alguma pedra sobre a outra pedra? Jiwe lingine. I thought somebody said yes. Eu penso que alguém falou sim. Every nation I go to, Cada nação a qual eu vou, the church has been lied to mentiram para a igreja, until she's lied to. até que ela está na mentira. No stone Nenhuma pedra Jiwe has remained on another. permaneceu sobre a outra. lingine. Those were spiritual stones Aqueles que são pedras espirituais, that Jesus talks about. Ambayo é Yesu desses que Jesus está falando. Deception
has proliferated in the church. que o engano proliferou na igreja. Katika kanisa. Umemea sana. Umemea sana. Ikaenea sana. Ikaenea sana In the katika church of Christ. Na igreja de Cristo. That's why É por isso, it is easy for them to sell you miracles. é fácil para eles venderem milagres para vocês. Zabandia. Zabandia. That's why it is easy for sexual sin to come. Por isso que é fácil para o pecado sexual vir. Kukuja. And you know the whole E story. vocês sabem toda a história. Listen, precious people. Ouça, povo precioso. To understand this deception, Father, Para entender melhor este engano, Hata zaidi. turn with me today abra comigo hoje Nami hivi leo. to the book of John, chapter no 4. livro de João, capítulo 4. Mtakatifu mlango wa 4. I told you Eu disse para vocês, it is going to be simple. vai ser muito simples. The message of the kingdom is A simple. mensagem do reino é Ni simples. rahisi. It is not weka hapa pata hapa. Sio weka hapa pata hapa. It is simple. É simples. Rahisi. Kericho. Querido, I normally see you. eu normalmente vejo vocês. I hear people talking also when I'm out there. Eu também ouço as pessoas falando lá. Nje. I hear so much. Eu ouço tantas coisas. The message is simple. A mensagem é simples. Prepare the way. Prepare o caminho. The Messiah is O Messias está vindo. Yuaja. Let us read this Vamos ler isso, Tusome haya. so you may understand where the church is para que vocês possam entender onde a igreja está and the requirements of the Lord. e os requisitos do Senhor. John chapter 4. João capítulo 4, Verse 1. versículo 1. The Pharisees heard that Jesus was gaining and baptizing more disciples than John. Kwa hiyo Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. kuliko Yohana. Although in fact it was not Jesus who baptized, but his disciples. Embora, na verdade, não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. When the Lord learned of this, he left Judea and went back at once to Galilee. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais da Galiléia. Galilaya. Now he had to go through Samaria. Agora era necessário que ele passasse por Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar, Basi Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down at the well. It was about the 6th hour. Estava ali o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. nayo ilikuwa yapata saa 6. When the Samaritan woman came to draw water, Basi Nisso veio umas mulheres samaritanas tirar água. Samaria kuteka maji. Jesus said to her, Jesus disse a ela: "Will you give me a drink?" dá-me um pouco de água. Verse 8. Versículo 8. His disciples had gone into town to buy food. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Verse 9. Versículo 9. The Samaritan woman said to him, A mulher samaritana lhe perguntou: "You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? For Jews did not associate with Samaritans. Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Verse 10. Versículo 10. Listen carefully, precious people. Ouça cuidadosamente, povo precioso. Jesus answered her,
Jesus respondeu a ela: If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water. se você conhecesse o dom de Deus e quem é este que está pedindo água, você lhe teria pedido a ele e ele lhe teria dado água viva. In other words, Em outras palavras, if your eyes had been opened se os seus olhos foram abertos and had recognized who it is that speaks to you e você pudesse reconhecer quem é este que está falando com você about thirst, sobre sede, you would have turned around, você teria dado a volta asked him for living water. e pedido a ele por água viva. Hallelujah. Aleluia. Versículo 11. So the woman said, Senhor, a mulher disse: Mwanamke akasema, you have nothing to draw with, and the well is deep. o Senhor não tem nada com que tirar a água e o poço é fundo. Where can you get the living water? Onde o Senhor pode conseguir água viva? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did his sons and his flock and herds? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Are you greater than him? O Senhor é maior do que ele? He gave us this well. Ele nos deu esse poço, It has sustained us. que tem nos sustentado. He himself drank from here Ele mesmo bebeu with daqui, his son e os seus filhos, and the animals. e os seus animais. Are you greater than that? O Senhor é maior do que isso? Jesus answered, Jesus respondeu: akamwambia, everyone who drinks this water will be thirsty again. quem beber desta água terá sede outra vez. Everyone who drinks this water will be thirsty again. Qualquer que bebeu desta água tornará a ter sede. But whoever drinks the water I give, Mas quem quer que beba da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. indeed the water I give will become in him a spring of water welling up with eternal life. Verdadeiramente, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. I don't want to go too far because I might lose the whole idea. Eu não quero ir muito mais longe porque eu não quero perder toda a ideia. At this well Neste poço is the most important lesson for the church today. está a lição mais importante para a igreja hoje. The wedding rings As alianças de casamento in the sky, no céu, they are spiritual. elas são espirituais. The clock of God O relógio de Deus in the sky no céu is a spiritual clock. é um relógio espiritual. The Messiah O Messias, coming for the church vindo para a igreja, is a spirit-filled man. ele é um homem cheio do Espírito. The wedding of the Lamb. As bodas do Cordeiro, Harusi la mwana ya kondoo. The wedding of the Lamb as bodas do Cordeiro, that you want so much to enter a qual vocês tanto querem entrar, is a spiritual wedding. é um casamento espiritual. The wedding supper of the Lamb A ceia das bodas do Cordeiro, that you long to sit at. a qual vocês anseiam estar sentados. In that temple of God that I saw Naquele templo de Deus que eu vi in heaven. no céu, It is a spiritual wedding feast. é uma festa de casamento espiritual. The kingdom of God O reino de Deus, that you long to enter ao qual
vocês tanto anseiam entrar. Spiritual kingdom. É um reino espiritual. Ah, Everything is spiritual. mas tudo é espiritual. And yet, E, no entanto, she was coming ela estava vindo at the 6th hour. na sexta hora, no meio-dia. First hour in the morning, second, third, fourth, 6th hour, about midday. Saia Primeira, segunda, terceira hora, sexta hora, já era meio-dia. katikati ya mchana. When the water has been spoiled, Quando a água já tinha sido estragada. the morning people, the morning fetchers, Aqueles que vinham tirar água de manhã, they had come to this well already. eles já tinham vindo a este poço. In the morning, the water is clear and cool. De manhã a água é limpa e fresca. Fetched, fetched, fetched. Tiravam água e tiravam água. Carried on the heads. Carregavam nas suas cabeças And taken precious water home. e levavam a água preciosa para casa. 6th hour, Mas ao meio-dia, the water is turbid. a água já estava turva. And he had to pass through Samaria. E ele tinha que passar por Samaria, Because he wanted to meet this woman. porque ele queria encontrar esta mulher. Fetching, fetching, fetching every day. Tirando água, tirando água, tirando água todo dia. And tomorrow still thirsty. E amanhã estava com sede de novo. In the Jewish understanding, E os judeus entendendo, even in Kenya here, até mesmo no Quênia, aqui. when you dig a well, Quando você cava um poço, dig, 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 cava, 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 until you reach the water table. até que você chega na mesa da água. Meza inaitwa meza ya maji. É como uma mesa. Hiyo ni jiwe gumu sana. Hilo ni jiwe gumu sana. Lazima uitoboe kwanza. Lazima uitoboe kwanza. Lazima uivunje kwanza. Lazima ulivunje kwanza. Ndio ndani humo Ndio humo ndani kuna maji yenye maisha. kuna maji yenye maisha. There is water flowing underground. A água fluindo do subsolo, borbulhando. Borbulhando. But the rock, Mas a rocha, the water table, a mesa da água, cannot allow you to get there. não te permite atingir a água. And if you are thirsty, E se você estivesse com I sede, want you to know ele quer que você saiba the water is clean and cold. que lá embaixo a água é limpa e fresca. Why they call it? Em Israel eles chamam isso de água It doce. is cold and good, good. It's not brackish. It is not salty. Ela é fresca e boa, boa, não é uma água salgada, salobra. And so, when you break the rock, pa, Então quando você quebra a rocha, pá, that's why water gushes out. é aí que a água então explode para cima. Every time they dig a ball, it comes out. Então toda vez que eles cavam um poço, então a água flui, esguicha para fora. E a água viva, Much life. com muita vida. Listen to me. Ouça-me, Fetching. buscando água. Every day you have been fetching Todo dia você está tirando água and still thirstier. e ainda está Thirsty. cada vez com mais sede, com mais sede. And yet, E no entanto, the wedding of the Lamb as bodas do Cordeiro is a spiritual wedding. é um casamento espiritual. Enter them. Como você vai entrar lá?
Precious people. Povo precioso. The Church of Christ right now A igreja de Cristo agora is fetching turbid water. está buscando água turva. Saa zingine unasema ni maji taka pia, si ndio? Maji taka. Maji taka. He showed me in the dream it's sewage water. Ele me mostrou no sonho que era água de esgoto, Fetching, tirando água, fetching, tirando água, fetching. tirando água. And yet the Lord, E no entanto o Senhor, He said, oh how I wish ele disse, ó, quanto eu desejaria that you would understand who is it that is talking to you now. que você pudesse entender quem é este que está falando com você agora. I would give you living water. Eu daria para vocês águas vivas. I know Pentecost. Eu conheço o Pentecostes. I know. Eu sei. The water was clean A água era limpa, with life com vida and power. e poder. I always give the example Eu sempre dou o exemplo of the Sprite, da Sprite, the soda of Sprite. o refrigerante Sprite. Your thirst is dry. Você está seco de sede. Kiu na kuna jua mwangazi, Na kuna jua, hakuna kiangazi. kiangazi. When you open it, Quando você abre a Sprite, vida, Sima unabubuchika. it bubbles up with life. ela borbulha com vida. Uhai. Then how much more Então, quanto the mais life of God a vida de Deus that comes in the latter anointing que vem na última unção, from the throne of God, direto do trono de Deus, how much bubbling up with life, quanto mais ela borbulha com vida, fetching. tirando água, It is midday. é meio-dia, Fetching, tirando água, tirando água, tirando água. And the water is turbid. E a água está turva. Pentecost I know. O Pentecoste eu sei, Because even when Ananias and Sapphira came porque quando Ananias e Safira vieram and tried to lie to Peter, e tentaram mentir para Pedro, it was incredible. foi incrível. Lie and die. Lie and die. There was life in that water. Mentiram, morreram, mentiram, morreram. Havia vida naquela água. Hayo maji. É, The Lord is speaking o Senhor está falando, and speaking está falando, and speaking. e está falando, He said, look, está dizendo, olha, I have a new water, eu tenho uma água nova, the living water, a água viva, Wa milele. bubbling up with life. que está borbulhando com vida. Ezekiel 47, Ezequiel 47, the river of life that flows from the throne of o God, rio de vida que flui direto do trono de Deus, that symbolizes the latter anointing in the que church. simboliza a última unção na igreja. Katika kanisa. And he says, E ele diz, from the ankle primeiro tornozelo, to the knee, ao joelho, Magoti. to the waist, depois na cintura, until it's a river. até que é um rio. Ni mtu kamilifu. And he said, E ele diz in Haggai, em Ageu, the latter glory of this a house última glória desta casa will be greater than the first. será maior do que da primeira. And he E said, ele diz, the latter anointing a última unção will have more authority. vai ter mais autoridade. The latter rain A última chuva is a greater rain. é uma chuva maior, Fetching, tirando água, just fetching. só tirando água. 1 hour, 2 hour, 3 hour, 6th hour, fetching. Uma primeira hora, uma hora, segunda hora, sexta hora tirando água. This church, Esta igreja, you are the 6th hour church. vocês são a igreja da hora sexta. And the Lord Jesus E o Senhor Jesus has deliberately passed here deliberadamente decidiu passar aqui that he may come and see you para que ele possa encontrar você and see how you are fetching.
e ver como você está tirando água. And he's going to ask you a parable, E ele vai falar uma parábola, a poem. um poema. Kuwaulizeni shairi. He's going to say, Ele vai dizer: hey, Hey, can you get me a drink? será que você pode me dar de beber? As in what you are struggling with, Nisto com o que você está lutando, is that drink enough? isto é o que você bebe? Is that all about your life? Isso está falando sobre a tua vida? Coming Vem like this. assim. There are nobody in the well today. Bom, não tem ninguém no poço If I hoje. see somebody, I'm going to hide first. Se eu vir alguém, eu vou me esconder. I think all people have gone. Eu acho que todo mundo já foi embora. Then let me now go. Então agora eu vou tirar a água. And she's fetching turbid water. E ela está tirando água turva. In the Jewish tradition, Na tradição judaica, they say she's fetching dead water, dead water. ela está tirando água morta, água Water morta, without life. água sem vida. When did the water gel up from the well under? Quando que a água sai do poço, flui do poço? Long time ago. Há muito tempo atrás. After that, Depois disso, the water became dead. a água se tornou morta. At times you feel like shaking the water. Algumas vezes você tem vontade de chacoalhar a água. Wakati amebeba hiyo kibuyu chake, Wakati amebeba hicho kibuyu chake, you feel like catching and shaking the water Você tem vontade de pegar e chacoalhar a água. and ask a chota kunywa sasa. na umwambie sasa chota ya kunywe. Atakunywa and then she will start feeling the little bubbles. Então, às vezes você põe na boca e começa a bochechar para sentir algumas Then bolhas. she will long for the true water with life. Alafu Ela estava ansiando pela verdadeira água com vida. You will remind her. E isso ele vai lembrá-la Time ago, que há muito tempo atrás this water had life. esta água tinha vida. How come today? Como é possível que hoje, Touching, tirando água, touching, tirando água, touching again, tirando de novo, touching, tirando, and tomorrow. e amanhã ainda está com sede? Oh, precious people. Ó povo precioso, The woman that went to the well, a mulher que foi ao poço, the Samaritan woman. a mulher samaritana, I'm going to read a little bit here and you see the need for repentance to bring in that water. eu vou ler um pouco mais aqui, vocês vão ver a necessidade do arrependimento para trazer a água. But this woman had a bad reputation of sin. Mas esta mulher tinha uma má reputação de pecado. She had nothing good about her reputation. Ela não tinha nada de bom na reputação dela. The 6th hour woman. A mulher do meio-dia, da sexta Checking, hora, is there anybody still in the well? checando, será que ainda tem alguém no poço? And coming to fetch E vindo para tirar água, alone. sozinha. That's where the church is today. É aí que a igreja está hoje. The reputation is bad. A reputação é ruim. Her sins are in the secular newspapers. Os pecados dela estão nos jornais Her seculares. sins, some of her bishops have walked naked there in the internet. Alguns dos bispos dela andam nus na internet. The Church of Christ. A igreja de Cristo. One time I looked at one servant of the Lord, but he fell. Uma vez eu olhei para um servo do Senhor que ele caiu. One time I was flipping through, Uma vez eu estava checando, passando and then I notícias. ran to him. I saw the name. I ran into him. Então eu dei de cara com ele e vi o nome. But wasn't this a servant of the Lord? Eu disse, mas este não é o servo do Senhor? I remember I broke down and wept Eu me lembro que eu me quebrantei e chorei. because he was doing a worship song for the Lord. Porque ele estava fazendo um cântico de adoração ao As he Senhor. worshipped, Mas enquanto ele adorava, could feel that his tears are flowing back through his heart. eu sentia que as lágrimas dele escorriam no And he coração was dele. saying, one day E ele dizia, um dia I might meet the Lord eu poderei encontrar o Senhor. and I will tell him my story, E eu vou contar a minha história para ele. how I fell. Como eu caí. I will plead with him Eu falarei com ele.
And he was a very mighty servant then. E naquela época ele era um servo muito poderoso. Então, naquele And then he tempo, fell to sexual sin. então ele caiu em pecado sexual. And there is everything about him regarding sexual sin. Então tá tudo lá a respeito dele sobre pecado sexual. What astonished me so much O que me espantou tanto is that one time é que em um tempo he was even going into a prostitute's room in the hotel. ele ia a um quarto de uma prostituta em um hotel. That's why cameras were put at the door of that hotel. Então câmeras foram colocadas na porta daquele hotel. After another man went, came out, then he went also. Depois que um homem foi e saiu, ele também entrou. And then at one time, Então em um tempo he was called by the assemblies of God then in that country. ele foi chamado pelas Assembleias de Deus lá naquele They país. removed everything from him. They said, "You're not a pastor anymore. You're not allowed to preach E anymore." eles tiraram tudo dele e falaram: você não é mais um pastor, não é mais permitido que você He went pregue. independent now. Então ele começou a pregar And he independente started agora. preaching again. E ele começou a pregar And one time novamente. the church confronted him about a rumor that developed again with women. Então um tempo a igreja o confrontou novamente sobre rumores que estavam correndo sobre ele com His uma son mulher. was sitting there. E o filho dele estava sentado And then lá. he said that this is what the Lord says. That is none of your business. E ele então disse: é isso, assim diz o Senhor, isso não é da conta de vocês. He told the church. Ele disse isso para a His son igreja. ran Então seu filho correu, and grabbed the microphone from him. pegou o microfone da mão dele He said, "Excuse me, members of church. e disse: me desculpem, membros da He igreja, is sick. He needs counseling and therapy. Just forgive those. Ignore what he has said." o meu pai está em aconselhamento, em terapia, ignorem o que ele acabou de falar. He continued preaching again. E ele continuou pregando de Then he novo. went and he took a prostitute. That is what really cut my heart with the blade. Então ele foi e pegou uma prostituta e foi isso que cortou meu coração com uma faca. And he put in his car. E ele colocou essa mulher no seu carro, mas olha o que The aconteceu. Lord made him O Senhor fez drive on the wrong side of the street, of the road. com que ele dirigisse do lado errado, na contramão da And the rua. police stopped E him. a polícia o parou. When they checked, Quando eles checaram, they said, "Hey," eles disseram: hey, because they knew the prostitute in the city. porque eles conheciam aquela prostituta na cidade. They asked her, "What are you doing in this servant of God's car?" E eles perguntaram para ela: o que você está fazendo no carro desse servo de Deus? And she said, E ela disse: "He has purchased me today. ele me comprou And hoje. I'm supposed to go spend with him." E eu então tenho que ir passar tempo com ele. God made him drive on the wrong side of the street. Deus fez com que ele andasse do lado errado, na contramão da rua. It is just like the woman from Tanzania that came to repent at Sirare. É como aquela mulher de Tanzânia que veio até o Who ministério said her neighbor is a witch doctor Mushuhuri. e disse que o seu vizinho é um feiticeiro. And many pastors from Kenya, some of them go to that witch doctor, she said. E ela disse que muitos pastores do Quênia vão lá em Tanzânia atrás desse And she feiticeiro. said, but what amazes her, E ela disse que o que mais espantava ela that they always get lost and knock on her door. é que eles sempre se perdiam e batiam na porta dela. And she always tells them, "Where are you looking for?" Say Muganga so and so. E ela perguntava: onde vocês querem ir? Eles diziam: no Muganga, She fulano. said, "No, not here, next door." Next E door. ele dizia: não, não é aqui, é na outra casa. God makes them get lost. Deus faz com que eles se percam. This church, Esta igreja, the church of Christ of this day, a igreja de Cristo deste dia, of this last hour, desta última hora, she is fetching at the 6th hour. ela está tirando água ao meio-dia. Her reputation is known. A reputação dela é conhecida. She has done everything sinful under the sun. Ela tem feito todo tipo de ato pecaminoso debaixo And do the sol. Lord has set out deliberately. E o Senhor determinou deliberadamente He said, "Me, I want to go and encounter e disse: eu agora vou lá encontrar com ela. I must pass through here." Eu tenho que passar lá aqui.
And when he met her, E quando ele encontrou ela, he said, hey, hey, can you give me a drink? você pode me dar de beber? I see you are busy getting drink. Eu tô vendo que você tá ocupado e buscando o que beber. Hey, Can you give me a drink? será que você pode me dar água? And he says, E ele diz, oh, how I wish ó, quanto eu desejo that you would know he that asked you for a que drink. você soubesse quem é este que te pede de beber. He has the authority. Ele tem a autoridade, He has the capacity. a capacidade, He has the power. ele tem o poder And is willing e ele está desejando to give you the water of life. te dar a água da vida. And when the water of life comes into you, E quando a água da vida vier a você, it will even gel out a spring of living water. ela vai até fazer fluir em você uma fonte de água viva, Revival in your ministry. significando que haverá avivamento no teu ministério, Revival in your home. avivamento nas suas casas, Revival in your family. avivamento nas suas famílias, Preaching. tirando água, Preaching. tirando água, Just preaching. só tirando água. Tomorrow, still thirsty. E amanhã ainda está com sede. Isn't that where the church is today? E ele diz, este é o lugar que a igreja está hoje. Every day they are thirsty. Todos os dias eles estão com sede. And they E say, eles dizem, who are you talking like quem é that? você para falar deste jeito? Don't you know that our father Jacob, Você não sabe que o nosso pai Jacó, they talk proudly eles falam com orgulho of the history of this world. da história deste poço. But the Lord is Mas o asking, Senhor está perguntando, but how about now then? então e a respeito de agora? If then Se naquele tempo the water was mighty, a água era boa, poderosa, era doce, the water was a água era fresca, the water had life. a água tinha vida. Hey, How about e today? hoje? Is it still having Ainda life? tem vida? Oh, Peter did this. Oh, Paul did this. I like the church of Acts. The church in the book of Acts, they say, Oh, Pedro fez isso, oh, Paulo fez aquilo. Eu gosto muito da igreja de Atos, eles dizem. the pastors proudly talk about that church. Os pastores falam orgulhosamente daquela igreja primitiva. And yet the Lord is Mas o saying, Senhor está dizendo, I promised a latter eu anointing. prometi uma última unção. The latter anointing is A tremendous. última unção é tremenda. I wish you people could see just 1/100th of what I've seen. Eu desejaria que vocês pudessem ver 1/100º daquilo que eu vi. You would leave everything. Vocês deixariam tudo. Let us read on because I don't want to go ahead of me. Eu- And then I'll summarize for you very well. Vamos continuar lendo porque eu não quero ir mais adiante, então eu vou resumir muito bem para vocês. He said, Ele disse, everyone, verse 13, versículo 13: everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give him will never ever thirst again. E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up with eternal life. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Verse 15. Versículo 15: The woman said to him, e a mulher disse a ele: Sir, Senhor, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water on a daily basis. I added that. dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água todos os dias. In other Em words, outras palavras, we are tired of preaching here every day. nós estamos cansados de tirar água aqui todo dia. We are preaching, Nós estamos tirando, but there is no life we get. mas nós não conseguimos nenhuma vida. Preaching every day. Tirando água todo dia.
usiku, when she began to understand Então ela começou a entender kuelewa what the Lord was speaking do about, que é que o Senhor estava falando. kihusu, then give me that water Então me dá dessa água, that I don't have to keep coming here para que eu não tenha que continuar vindo aqui, hapa to fetch every day para pegar água todo dia. siku and everything that you know. I don't want to say. E tudo aquilo que vocês sabem, eu não quero dizer. Panda here every day. na kupanda hapa kila E siku, vem aqui e dá dinheiro e semeia semente aqui todo dia. kinachofanyika hapo kila E siku. todas essas coisas que acontecem lá. Verse 16. Versículo 16. He told her, Ele disse a ela, Kumwambia, go call your husband and come back. I like that. ele disse, vai, chame o seu marido e volte. Eu gosto disso. napenda hiyo. The Lord is currently telling the church, O Senhor está agora dizendo para a igreja, because they say, porque eles dizem, Anasema, the Lord spoke from Kisumu, you remember? o Senhor falou de Kisumu, lembra? mnakumbuka? The cripples walked, Os aleijados andaram. and one night more than 30 deaf ears opened. Em uma noite, mais de 30 ouvidos surdos se abriram. Caroline Wanjiru, Caroline Ondiro, akahisi hata she even felt the injection of the blood of Jesus. ela até sentiu uma injeção do sangue de Jesus. And now, E agora, there's many what blind, cripples, everything that happened. The Lord spoke from there. Na wengi muitas coisas aconteceram, cegos viram, o Senhor falou de lá. And they said, E eles disseram, Lord, Senhor, that anointing we want. esta unção nós queremos. It is good for us. É bom para nós. And what you say is good. E o que tu dizes é bom. nzuri. Then the Lord talked back to her. Kisha Então o Senhor respondeu para ela, Okay, ok? now go back Agora volta lá and bring your husband. e traga o teu marido Come back here. e volta aqui. The Lord has now engaged her. O Senhor agora está lidando com ela. He has engaged in conversation with her. Ele está tendo uma conversa, ele está lidando com ela. He said, "Do you want this? E ele disse, você quer isto? Go back home, Então volta lá na tua casa, get your husband and come back to me." pega o teu marido e volte aqui. It's amazing. É surpreendente? The Lord, O Senhor, He knew that she is a prostitute. ele sabia que ela era uma prostituta. Which club she goes to? Ela vai aos The feiticeiros. God of money she worships. Ela adora o Deus do dinheiro. The God of Phoenicia she worships. Ela adora o Deus do The dinheiro. God of prosperity she worships. Ela adora o Deus da She prosperidade. worships many gods. Ela adora muitos He deuses. said, "Hey, E ele disse, you hey, like what I say? se você gosta disso que eu estou To dizendo, give you the water. para que eu possa te dar água, Back home and come back with your husband." volta lá na tua casa e depois volta aqui com o teu marido. Ele sabia que ela não tinha nenhum marido. In other words, Em outras palavras, he started mentioning to her sins. ele começou a mencionar para ela os pecados dela. In other words, he's calling for repentance. Em outras palavras, ele está chamando ao arrependimento. Go, Enda, Vai, go and bring your husband to me. Come. enda, Go and get vai, him pega o seu marido e volta aqui para mim. Vai, pega o teu marido e traz ele aqui. She's a prostitute. Ele sabia que ela é uma prostituta. That is the church of today. Essa é a igreja de hoje. The Lord knows the church of today O Senhor sabe que a igreja de hoje is in spiritual prostitution. está em prostituição espiritual. One part of the heart loves money more than Jesus. Uma parte do coração ama mais ao dinheiro do que One Jesus. part of the heart even consults with witch doctors. Outra parte do coração consulta-se com feiticeiros. Does not like fasting. Outra parte do coração não gosta de jejuar. Part of the heart can kill another pastor for a bishopric. Uma outra parte do coração pode até matar o pastor para ser um bispo. He said, "Hey,
E ele disse, rei, okay, now we have agreed. ok, agora nós entramos em acordo. Give me that water. Para que eu possa te dar esta água. Go ahead and go bring your husband here. Vai lá logo e traz o teu marido aqui. The husband is the head of the family. O marido é a cabeça da família. Which means there was no authority over her. O que significa que não havia nenhuma autoridade sobre ela. She has many heads over her. Ela tem muitas cabeças sobre ela. That is today's church. Esta é a igreja de hoje. Anything can come and reign over her. Qualquer coisa pode vir e reinar sobre ela. Hey, Hey, now go home and bring your husband here. agora vai lá na tua casa e traz o teu marido aqui. Let us read on verse 17. Vamos ler, continuar lendo o versículo 17. I have no husband, she said. She replied. Eu não tenho marido, respondeu ela. Jesus said to her, E Jesus disse-lhe, you are right when you say you have no husband. você falou corretamente dizendo que não tem marido. The fact is that you have had 5 husbands and the man you are now with is not your husband. A verdade é que você já teve 5 maridos e o homem com quem você agora vive não é seu marido. Umesema ukweli. What you have just said is quite true. O que você acabou de dizer é verdade. So the woman said, E disse-lhe a mulher, Senhor, I can see that you are a prophet. eu posso ver que és profeta? Our fathers worshipped on the mountain, on this mountain, Nossos antepassados adoraram neste monte, and you Jews claim that the place of worship is Jerusalem. mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Verse 21. Versículo 21. Believe me, woman, Jesus declarou, creia-me, mulher, time is coming. está próxima a hora You will worship the Father, em que vocês não adorarão o Pai, neither on this mountain, nem neste monte, nor in Jerusalem. nem em Jerusalém. You Samaritans worship what you do not know. Vocês, samaritanos, adoram o que vocês não conhecem. What we do know. Nós adoramos o que nós For conhecemos, salvation is for the Jews. pois a salvação vem dos judeus. Yet a time is coming, No entanto, chegou a hora, and has now come, e de fato já chegou, when the true worship em que os verdadeiros adoradores will worship the Father, adorarão o Pai the Spirit, em espírito e em verdade, for they are the kind of worship pois estes são os adoradores Father seeks. que o Pai procura. God is Spirit, Deus é espírito His worshipers e é necessário worship in spirit. que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Go, Vai, go bring your husband. vai, traz seu marido. He knew Ele sabia she has no authority over her. que ela não tem nenhuma autoridade sobre ela. Isn't that today's church? Isso não é o caso da igreja hoje? She has no authority over her. Ela não tem nenhuma autoridade sobre ela. The Libons come. Os feiticeiros tribais vêm, Things and they give her jivu in the hands. eles fazem o trabalho e ela põe a sua cabra nas mãos dele. Doctors come. Os médicos feiticeiros Tell vêm, her how the child is going to be healed if she takes this amount of money. eles dizem a ela como a criança será curada se ela trouxer este montante em dinheiro. Doctors in the world Os médicos feiticeiros no mundo, do witchcraft. aqueles que praticam feitiçaria, To them, ela vai até trying eles to find healing for her family. tentando encontrar cura para sua família, Trying to bring her husband back home. tentando trazer seu marido de volta para She casa. goes to them to consult. Ela vai até eles para The consultá-los, pastors, até mesmo os pastores. some of them go to Libon. Alguns deles vão a estes feiticeiros tribais 10%. e eles levam a eles 10% aos feiticeiros. Listen to this. E ouça isto. Now when the witch doctors of the church, Agora, quando os feiticeiros da igreja, when they come quando eles vêm to her, quando eles vêm a ela, the false prophets, os falsos profetas, false apostles, os falsos apóstolos, they say, eles dizem: Manda bego, semeie uma semente e receba o seu milagre. Semeie uma semente pako mafuta,
para ser abençoado. Sow a seed Semeie uma semente that you may be blessed. para ser abençoado. Sow a seed Semeie uma semente that you may be healed. para que você possa ser curado. Sow a seed Semeie uma that you semente may be anointed. para que você possa ser ungido. Semeie uma semente para que você possa ser liberto. Semeie uma You semente may be in a breakthrough. para que você possa romper no lugar alto. She consults. Ela consulta. She's talking with them. Ela está falando com She's eles. selling cows at home. Ela está vendendo suas vacas em To casa. bring to the witch doctor of the church. Ela está vendendo suas coisas para pagar os feiticeiros da igreja. Run with money to the feet of the apostle. Corra e lance o dinheiro nos pés dos She's being apóstolos. told. É isso que foi dito a ela. E ela corre lá. She has no authority over her. Ela não tem autoridade sobre ela. The first water, A primeira água, the first living water, a primeira água viva, the one at Pentecost. aquela de Pentecoste. She remembers. Ela se lembra. She prides herself about it. E ela é muito orgulhosa disto. Even Jacob himself, Até mesmo o próprio Jacó. his sons, Aí os seus filhos their animals. e até os seus animais. This well has sustained them. Este poço os sustentou. Which water are you telling me about? De que água ele está me falando? Go bring your husband. Vai e traga o teu marido. No, I have no husband. Não, eu não tenho marido. Now you have confessed. Oh, agora você confessou. That is the beginning of revival. Este é o começo do avivamento. When you confess the sin, Quando você confessa o pecado. which is the Lord is asking the church, O que é que o Senhor está pedindo para a igreja? confess your sins. Confesse seus pecados. I already know about your sins. Eu já sei dos seus You pecados. cannot hide. Você não pode escondê-los. Look at what happened Olha o que acontece when she confesses her sin. quando ela confessa os seus pecados. The woman said, A mulher disse: this is important Isto é importante. because Porque the moment has arrived o momento chegou for you para você, as the end church como a igreja do tempo do fim, to worship para adorar the Father, o Pai, not at this well, não neste poço, neither on this mountain, nem neste monte, not even in Jerusalem, nem mesmo em Jerusalém. but time has come Mas chegou a hora for you to worship para vocês adorarem the Father o Pai in the Spirit no Espírito and in the truth. e na verdade. And that is why E é por isso He wants you to receive the living water. que Ele quer que você receba a água viva, Because time has come porque chegou a hora when God Almighty quando Deus Todo-Poderoso is now seeking agora está procurando true worshippers os verdadeiros to adoradores, worship in the Spirit. aqueles que o adoram em espírito Christ Jesus. e em Cristo Jesus, a verdade. That's why É por isso He has encountered the church que Ele encontrou a igreja to have this conversation. para ter esta conversa. You must take this Vocês têm que pegar isto, living water from me. água viva de mim. That is the only way you'll make it. But look at what happened. Esta é a única forma, mas olha o que acontece. Look at what happens here.
Olha o que acontece aqui. The woman said, A mulher disse, 25, right? versículo 25, certo? The woman said, I know that Messiah called Christ is coming. E a mulher disse, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. When he comes, he will explain everything to us. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Because finally her sin was exposed. Porque finalmente o pecado dela foi exposto. Then Jesus declared, Então Jesus declarou, I who speak to you, I am he. eu que estou falando com você, eu sou o Messias. Listen to this. Ouça isso. I like in front there. Mbele huku. Napenda hapo mbele. Eu gosto do que ele fala em seguida, versículo 27. Just then his disciples returned and were surprised to find him talking with the woman. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos de encontrá-lo conversando com uma No mulher. one asked, what do you want? Or why are you talking with Mas her? ninguém perguntou, que queres saber ou por que estás conversando com ela? Then leaving her water jar. Então, Then deixando seu cântaro, the woman went back to a mulher voltou à cidade and said to the e people, disse ao povo, come see a man venham ver um homem who told me everything I ever que me did. disse tudo que tenho feito. Could this be the Christ? Será que ele não é o Cristo? They came out of the E town então saíram da cidade and made their way towards him. e foram para onde ele estava. And while his disciples asked him, Enquanto Rabbi, eat something. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, coma alguma coisa. But he said, Mas ele disse a eles, I have food to eat that you know nothing eu about. tenho uma comida para comer que vocês não In conhecem. other words, I have food to eat that you know not. Eu tenho algo para uma comida que vocês não conhecem. Verse 33. Versículo 33. Then his disciples say to each other, Então seus discípulos disseram uns aos outros, could someone have bought him food? será que alguém lhe trouxe comida? My food, Jesus A said, minha comida, disse Jesus, is to do the will of him who sent é me fazer a vontade daquele que me enviou and to finish e his work. concluir a sua obra. Do you not say Vocês não dizem, 4 months more in the harvest? daqui a 4 meses haverá colheita? I tell you and open. Hallelujah. I tell you, open your eyes Mas eu lhes digo, abram os olhos and look at the e olhem os campos. They are ripe for harvest. Eles estão maduros para a colheita. Even now, Agora, the reaper draws his wages. aquele que colhe já recebe o seu salário. Even now, Até agora, he harvests the crop for eternity. ele colhe o fruto para a vida eterna. So that the sower and the De reaper forma que se alegram juntos o que semeia may be glad e o together. que colhe se alegram juntos. That's saying, Assim that's the é saying. verdadeiro ditado. Um semeia e o outro colhe. That saying is true. Este ditado é I verdadeiro. sent you to reap Eu os enviei para colher not what you have not worked for. o que vocês não cultivaram. Others have done the hard work. Outros realizaram o trabalho duro. Reap the benefits of their labor. E vocês vieram para usufruir do trabalho deles. Hallelujah. Aleluia. When she discovered Quando ela descobriu the power o poder in the living water da água viva that the Lord Jesus was talking about, que o Senhor Jesus estava falando, she abandoned her pot there. ela abandonou seu cântaro lá. It was not important anymore. Não era mais importante. Taking, Tirando água, kuchota, tirando água, taking, tirando água, kuchota too.
kuchota tu na kuendelea na kuchota, kuendelea kuchota, na kesho bado ana kiu. na kesho bado anaona kiu. Lakini wakati aligundua Lakini wakati aligundua the depth, A profundidade, the truth a verdade of the living water, da água viva, uzima ya uhai, she abandoned prosperity. ela abandonou a prosperidade Aliiwachia hapo. aliwachia papo hapo, And she went back home. e ela voltou para casa. Revival. Avivamento! Avivamento! Revival. Avivamento! Revival. Avivamento! Everybody received the Lord. E todos receberam o Senhor. Repent Arrependam-se and turn away from sin. e abandonem o pecado. dhambi. That type of gospel Esse tipo de evangelho can save a nation. pode salvar uma nação. That type of gospel Esse tipo de evangelho can save a soul. pode salvar uma alma. That type of gospel Esse tipo de evangelho can easily set the world on fire pode facilmente atear fogo no mundo inteiro, on a global revival. num avivamento global. Repent Arrependa-se and turn away from sin. e abandone o pecado. Then come forth Então venha adiante the true vessels os verdadeiros of the vasos latter anointing. da última unção. Even this church of Christ of today, Mesmo esta igreja de Cristo de hoje, today she will discover hoje ela vai descobrir the treasure o tesouro of this water, desta água, living waters desta água viva that He has sent me all over the world que Ele me enviou por todo o mundo to announce. para anunciar Look, que, olha, all the wedding rings were presented. antes das alianças de casamento serem apresentadas, naquela visão, Opened heaven, primeiro Ele abriu o céu and I saw the glory come. e eu vi a glória vir. Look, Olha, when I went to Kakamega, quando eu fui a Kakamega, He opened heaven, Ele abriu o céu I saw the glory come. e eu vi a glória vindo. He Olha, showed me the clock of God. quando Ele me mostrou o relógio de Deus, Opened heaven, primeiro Ele abriu o céu the glory came. e a glória veio. Olha, He showed me the temple of God. quando Ele me mostrou o templo de Deus, Opened heaven, primeiro Ele abriu o céu glory came. e a glória veio. He Veja, showed me the rapture of the dead. quando Ele me mostrou o arrebatamento dos mortos, Opened heaven, primeiro Ele abriu o céu glory came. e a glória veio. Veja, Then John the Baptist Ele me apresentou João Batista, opened heaven, primeiro Ele abriu o céu glory came. e a glória veio. Glory of the Lord. Esta glória do Senhor, Latter rain. esta última chuva, When today's church quando a igreja de hoje cover the treasure therein, descobrir o tesouro que tem she ali, will abandon her pots. ela vai abandonar os seus cântaros. And she will now go out E agora ela vai sair full of eternal life cheia da vida eterna and bringing revival. e trazer avivamento. Telling them, E vai dizer a eles: this man I met, este homem que eu conheci, Jesus of Nazareth, este Jesus de Nazaré, o Messias, o Rei, o Senhor, o Redentor, o amigo, living water, a água viva, living bread, o pão vivo, living stone, a pedra viva, living word, a palavra viva, God, o Filho de Deus, man, o Filho do homem, Messiah, o Messias, o amado dos céus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. when the church will find her Quando a igreja descobrir in this hour, nesta hora revival. avivamento, Sixth hour, a hora é sexta and you are continuing to fetch. e vocês estão continuando a tirar What are you água. fetching? E o que você está tirando?
No more fetching turbid water. Hakuna tena Basta de tirar água turva. No more fetching dead water. Chega de tirar água morta. We know Nós sabemos that the truth ya kwamba que a verdade sets the church free. liberta a igreja. And the truth tells us E a verdade nos diz that when the first seal was broken, que quando o primeiro selo foi quebrado, funguliwa the crown he has, ele tem uma coroa, nayo the white horse is sitting on, ele tem um cavalo branco onde ele está sentado, but he has a bow. mas ele tem um arco. He wants to look like somebody, Ele quer se parecer com alguém, but we will not accept. mas nós não vamos aceitar. We will tell him, E nós vamos dizer-lhe: you are not the Messiah. você não é o Messias. You are not the Jesus of Nazareth. Você não é Jesus de Nazaré. You are not the Lord. Você não é o Senhor. You are not the King. Você não é o Rei. And we will choose E nós vamos escolher the Jesus of Nazareth, Jesus de Nazaré, the Messiah. o Messias. Because he said, Porque ele disse: many will come, muitos virão, saying, look, I am the Christ. dizendo: olha, eu sou Cristo. And then you will ask, Então você vai perguntar: if you are the Christ, se você é o Cristo, where is your sword? onde está a tua espada? Why are you carrying the bow Por que você está carregando este arco? and piercing our hearts with sharp arrows? E você está ferindo os nossos corações com flechas pontiagudas, cavalgando como um conquistador Bent on conquest, e vindo para conquistar arrows e lançando setas, piercing the hearts. atingindo e furando os corações Prosperity. na com a ufanisi. prosperidade. Now we know Agora nós sabemos, we must abandon our pots at this well. nós temos que abandonar os nossos cântaros neste poço. Time is over O tempo acabou, because porque we have been told nos foi dito the Father is now seeking worshippers. que o Pai agora está procurando adoradores, Those who can worship Him aqueles que podem adorá-lo in the Spirit no Espírito and in the truth. e na verdade. Precious people, Povo precioso, I wish Ukraine can hear this. eu desejaria que a Ucrânia pudesse ouvir I wish isso. Washington can hear this. Eu desejaria que Washington pudesse ouvir I know isso. right now they are listening through the internet. Eu sei que agora eles estão ouvindo através da Normally internet. from Israel, Thailand, Cyprus, where Washington, Ukraine, Russia, everybody listens. Kwa kawaida Israel, Tailândia, Chipre, Washington, Ucrânia, Rússia, todo mundo está ouvindo. jinsi kila mtu Wherever you are listening by internet, Onde quer que você estiver ouvindo pela internet. for a long time, Por muito tempo, we have fetched at this well, nós temos pegado água deste poço. but the water at this well Mas a água deste poço lost its life. perdeu a sua vida. So we have been drinking dead water. Então nós temos bebido água morta. But today, Mas hoje, the Lord is telling us o Senhor está nos that dizendo the fountains of living water que as fontes das águas vivas in the kingdom of God, no reino de Deus they are ready to release estão prontas para fluir the living waters e liberar as águas vivas that are bubbling up with life. que estão borbulhando com vida. In a bubujika is a good word. Bubbling up with life. Borbulhando, borbulhando com vida. Let us abandon our pots here, Vamos abandonar os nossos cântaros aqui, because not anymore porque não mais, is it a physical vessel, não é mais um vaso físico, but this spiritual vessel. mas este vaso espiritual. Let us fill this and go to the town. Vamos encher este vaso espiritual e irmos até a cidade. E os nossos corações, eles vão borbulhar Springs of living waters. com fontes de águas vivas. And the whole town E a cidade inteira vai nos seguir. Nos seguirão.
enquanto nós nos conduzimos para Jesus, eles nos seguirão quando nós nos conduzirmos para o Messias, Jesus de Nazaré. Precious people, Povo precioso, time is over. acabou o tempo. Puerto Plata, Porto Plata, repent arrependa-se and turn away from e sin. abandone o pecado. Santiago, Santiago, repent arrependa-se and turn away from sin. e abandone o pecado. Higwe, Rigue, repent arrependa-se and turn away from e sin. abandone o pecado. This gospel Este evangelho of the kingdom of God do reino de Deus can deliver a nation, pode libertar uma nação, livrar, save a people, salvar um povo, can save a people, a Jami, a society. pode salvar um povo e uma sociedade. Shaking, Chacoalhou, shaking. chacoalhou. Every building was violently shaking. Cada prédio foi violentamente sacudido. I saw on CNN, Eu vi na CNN. they ran for their lives Eles correram para salvar suas vidas. in Santo Domingo, Em Santo Domingo, the capital city of Dominican Republic. a cidade capital da República Dominicana. But not one leg was broken. Mas nenhuma perna foi quebrada. This gospel Este evangelho can save a nation. pode salvar uma nação. Everywhere I went, Todo lugar onde eu fui, they came running the way you ran today. eles vieram correndo como vocês correram hoje. Is God blind? Acaso Deus é cego? Does he see you running? Será que ele viu você correndo? I'm telling you. Eu estou dizendo para vocês. I'm telling Eu you. estou dizendo para vocês. Even if an earthquake came to Kenya, Mesmo que o terremoto viesse ao Quênia, you will be protected. vocês serão protegidos. Yeah, Ué! yeah, Ei! yeah, Ei! yeah. Ei! His name is Jehovah. O nome dele é Jeová! His name is Jehovah. O nome dele é Jeová! He is Jehovah. Ele é Jeová! Jehovah. Jeová! He's saying Ele está dizendo, for a long time, por muito tempo, the church of a Christ Igreja de Cristo has operated without a leader, tem operado, agindo sem um líder, without a head. sem uma cabeça. Everything that came, Todos que vinham se tornavam sua cabeça. but today Mas hoje, you have to find out vocês têm que descobrir who is the head of the church. quem é o cabeça da igreja. Yeah, Ei! yeah, Ei! Messiah, O Messias, Jesus of Nazareth, Jesus de Nazaré, Christ, o Cristo, he is the head of the church. Ele é o cabeça da igreja. Prosperity, A prosperidade the head of the church. não é a cabeça da igreja. Prophets, Os falsos profetas, they are not the head of the church. eles não são cabeça da igreja. Pastors, Os falsos apóstolos, the head of the church. eles não são cabeça da igreja. Abandon our gods here. Vamos abandonar os nossos deuses aqui e vamos voltar à cidade Bring them back para trazê-los de volta. to Jesus. De volta para Jesus. Time has come Chegou a hora when the true
worshiper. Quando os verdadeiros si wa adoradores kweli. Msimame lakini mchunge, msigonge kichwa hapo. Msimame lakini mchunge, msigonge vichwa vyenyu hapo Pole juu. pole pole pole, msigonge kichwa juu. Pole pole, msigonge juu kichwa kwenye paa. Mama, chunga wewe mama. Don't knock your head, my son. Usigonge. não bata a tua cabeça, meu filho. Time has come Wakati Chegou a hora when the church quando a igreja must confess her sins tem que confessar os seus pecados and say, e dizer: the truth is a verdade é that I have not had a husband que eu não tenho um marido. for a long time. Por muito tempo eu não tenho marido. Time has come Mas chegou a hora when the bride quando a noiva harusi must now recognize agora tem que reconhecer the groom o na noivo harusi and prepare for him. e se preparar para ele. Fetching Tirando água, tirando água. in the 6th hour, Na hora sexta, ao meio-dia, hiding like this, se escondendo assim, waiting if nobody is in the well. esperando até que não haja mais ninguém no poço. Do you think Vocês acham that Jesus had not seen her before he started the journey? que Jesus já não tinha visto ela antes de começar a caminhada para lá? He had seen her Ele já tinha visto ela. and he knew she was coming at the 6th hour. E ele sabia que ela estava vindo na hora sexta. The Pentecost church, A igreja de Pentecostes, he saw her. ele a viu. Jesus saw her. Jesus viu esta She igreja. fetched in the morning. Ela pegava água de manhã cedo. She fetched her clean water in the morning. Ela pegou a sua água limpa de manhã. After that, Depois disso, the turbidity a agitação of prosperity da prosperidade spoiled up the water. estragou a água. And now you have come E agora você veio at the 6th hour na hora sexta and you are checking. e você está espiando. Pentecost people, are they there? Será que aqueles Pedros pentecostais ainda estão lá? And if they're not there, now you come to fetch. E se eles não estiverem, então agora você vem tirar sua And you água. say, anything goes, whatever I get, water is water. E você diz: tudo bem, tudo serve, água é água. Just take. wacha nichukue Eu também vou pegar. He watched the first church Jesus observou a primeira igreja, fetching the clean water. pegando, tirando água And they limpa. testified Jesus. E eles testemunharam de They Jesus. preached Jesus. Eles pregaram Jesus. They lived Jesus. Eles viveram They Jesus. ate Jesus. Eles comeram Jesus. They delivered Jesus as a sermon. Eles falaram de Jesus nos seus sermões. Quando eles foram dormir, They drank Jesus. eles sonhavam com Jesus. They woke up. Quando eles acordavam, Woke up Jesus. eles acordavam com Jesus. E quando eles morreram, They died Jesus. eles morreram Jesus. He saw them. Ele os viu. He saw them. Jesus os viu. He saw the first church Ele viu a primeira igreja fetching clean water tirando água limpa at Pentecost. no Pentecostes. Water that was full of life. Água que era cheia de vida. Then he saw Então ele viu the latter church a última igreja peeping and checking. espiando e checando. He said, I know when she's going there to fetch that dirty water. E ele falou: eu sei a hora que ela vai lá até o Jordão pegar aquela água suja. I must pass through here. Eu tenho que passar através deste I lugar, must meet her. porque eu tenho que encontrá-la. From the fountains of living water. Eu, como fonte das águas I vivas, will not let this. eu não vou aceitar I will isso. not accept this. Eu não vou aceitar I am isso. going to
pass here. Eu vou passar And he aqui told the disciples, stay out of this. e vou dizer para os discípulos, fiquem fora I want to disso. have a serious conversation. Eu quero ter uma conversa muito séria. Then he said, hey, Ele disse, hey, can you get me a drink? você pode me dar de beber? Time has come A hora chegou for the latter anointing of the Lord para a última unção do Senhor to outpour into the church, ser derramada na igreja, to remove the falsehood from the church, para remover a falsidade da igreja, restore the truth in the church, restaurar a verdade na igreja, that the gospel of the kingdom, para que o evangelho do reino, not the gospel of prosperity, não o evangelho da but prosperidade, the gospel of the kingdom, mas o evangelho do reino. seek ye first the kingdom Buscar em primeiro lugar o reino of God Almighty, do Deus His Todo-Poderoso righteousness, e a sua justiça and His holiness, e a sua santidade, and everything else will be later. e todo o resto virá depois. Be flooded unto you. Vai ser derramado sobre você. Mas primeiro Time has now come chegou a hora that this gospel of the kingdom que este evangelho do reino may be preached deve ser pregado to all ends of the earth. nos 4 cantos da terra. This is the hour Esta é a hora for you para vocês to abandon your vessels of prosperity abandonarem os seus vasos de prosperidade, in which you have been fetching. com os quais vocês têm tirado água. When you will hear about this living water, Quando você ouvir sobre esta água viva, the spirit of the living God, o Espírito do Deus vivo, you will abandon those vessels. vocês vão abandonar estes Go back to vasos town. e vão voltar na cidade. Listen to me. Ouçam, I must leave in 1 minute or 2. eu tenho que ir embora em 1 minuto ou 2. If you know Se você sabe that for some time now, que por algum tempo agora you have had no leader over your spiritual life, você não tem tido nenhum líder sobre a sua vida espiritual, anything and everything can rule you. qualquer coisa, qualquer pessoa pode te governar. If that is you, E se este é você, fetching, tirando água, tirando água, dead water, água morta, the moment has now come, a hora agora chegou and it is here. e está aqui agora. If you want to receive Him Se você quiser recebê-lo and confess, e confessar all the other husbands todos os outros maridos that have reigned over your life, que têm reinado sobre a tua vida, that you may return to Jesus para que você possa retornar para Jesus as the head of the church, como cabeça da igreja. and you are the church. E você é a igreja. Lift up your hand and pray this prayer. Então levante a sua mão e faça esta oração. I see thousands of people. Eu vejo milhares de pessoas. Let us first clap to the Lord. Primeiro vamos aplaudir ao Senhor. Lift up your hands there Levante agora as suas mãos and repeat very loud in 2 languages. e repita bem alto em 2 línguas. Say, mighty Jesus. Diga, poderoso Jesus. For a long time now, Por muito tempo agora,
água. nimekuwa nikichota maji from this well. Deste poço. kutoka kwa hichi kisima, But today, Mas hoje lakini leo I have discovered eu descobri nimegundua that this water que esta água ya kwamba maji haya is dead water. é água morta. ni maji yaliyokufa. Precious Jesus, Precioso Jesus, Yesu wa damani, I am thirsty. eu estou com sede. nina kiu, My life is thirsty. A minha vida está com sede. yangu yana kiu, My family is thirsty. A minha família está com sede. jamii yangu ina kiu, My ministry is thirsty. O meu ministério está com sede. huduma wangu una kiu. Now you can release to me Agora tu podes liberar para mim Unaweza kuniachilia the living water. a água viva. maji ya uzima. And I repent from all sin. Senhor, eu me arrependo de todo pecado. Tumia dhambi zote. Ready as a vessel. Faz de mim um vaso, Tayari kama chombo. A vessel of honor. um vaso de honra, Chombo cha heshima. A vessel of glory. um vaso de glória. Chombo cha utukufu. Today, Hoje I receive you, Jesus. eu te recebo, Jesus, Pokea Yesu As my Lord como meu Senhor wangu, and my Savior. e meu Salvador. Mwokozi wangu. In the name of Jesus. No nome de Kwa Jesus. jina la Yesu. Aleluia! 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 I want to pray. Nataka Eu quero orar. Mighty Father. Poderoso Pai. Father, look, they have received Jesus. Pai, olha, eles receberam Jesus Jesus. of Nazareth. Jesus de Nazaré. They have returned to Him. Eles retornaram para Ele. Many of them here Pai, muitos deles aqui, are sick. eles estão enfermos. Many of them here, Muitos deles aqui, their children are sick. os seus filhos estão Them doentes. here, Muitos deles aqui, marriages are sick. o casamento deles está doente. Muitos deles aqui, Parents are sick. os seus pais estão doentes. Muitos deles aqui Poverty. estão em pobreza. Food. Eles não têm comida. Here, Muitos deles aqui widows. são viúvas, não têm maridos. Them here, Muitos deles aqui orphans. são órfãos. No parents. Eles não têm pais. My left prophetic arm. Pai, eu levanto o meu dedo esquerdo profético em direção ao reino de Deus. I declare everywhere here. E eu declaro em todo lugar aqui Tremendous healing. tremenda cura. I release the healing anointing of the Lord. Eu libero a unção de cura do Senhor. Até mesmo a AIDS. Que quando eles voltarem aos seus médicos, Sending the Holy Spirit. cheios do Espírito Santo, e tu It's negative. fará com que o teste seja negativo e um avivamento Down in the hospital. exploda no hospital Over here. e todo este lugar. Healing. Eu declaro cura, restauração e provisão e proteção Fire of the Lord. e o fogo do Senhor Name of
No nome de Jesus. declare this Eu declaro isto with his tongue. com a minha língua profética. Holy Spirit, Então, Espírito Santo, witness. seja minha testemunha. Amen. Amém. Prepare o caminho. O Messias está vindo.